conforme combinamos então, eu vou fazer agora a simulação da cotação que eu passei para vocês mais cedo, tá? Bom, começando, eu vou colocar aqui cotação, né, de fretes. Vou vir aqui na parte da cotação. Lembrando que cada um de vocês tem, né, o seu usuário e cada usuário tem as suas funções registradas, né, as suas atividades registradas no sistema. Então, aqui, por exemplo, são todas as atividades que nós fizemos, as cotações, o que gera o serviço, enfim, a gente já mandou um vídeo para vocês explicando. Quem não viu ainda, peça que eu envio novamente, tá? Então, vamos lá. Eu quero fazer a cotação e quero ser rápido, tá? Então lembra, eu coloquei para vocês, deixa eu ver o anunciado aqui no WhatsApp. Ó, eu gostaria de finalizar hoje um tratamento de cotação com a saída, né? 070 51 070, como se fosse aqui a Postal BR, tá? Então já está saindo aqui Guarulhos, tá? O início da prestação, aqui o CEP de Guarulhos. Vamos lá. O destinatário, eu pedi para vocês se cadastrarem, né? Como eu estou dando aqui um exemplo, eu vou pegar um, um CEP aqui de um franqueado. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Curitiba. Saiu aqui as informações. Eu falei que o valor da nota era R$ 1.500, né? O peso eu tinha colocado 2 quilos, tá? E eram 2 volumes, tá? Bom, aí aqui tem uma pegadinha, tá? E é por isso que eu achei muito interessante vocês fazerem, buscarem aí o conhecimento pela plataforma, né, por si próprios, para que eu possa depois estar ensinando e passando alguns macetes, tá? Então vamos lá. A primeira pegadinha que está aqui, assim, na verdade que eu estou orientando vocês agora, que é muito importante, é você saber quem vai pagar o frete. Se é o remetente ou se é o destinatário, ou se ainda haverá um expedidor, tá? E a gente vai fazer um treinamento depois disso, tá? Mas eu faria a seguinte pergunta, ninguém me fez essa pergunta, tá? Não estou querendo colocar aqui que vocês estão errados, até porque eu tenho que ensiná-los, né? Então, eu fiquei pensando, né? Será que alguém vai me perguntar ali quem que é o tomador, tal, 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 né? E a gente está chegando agora no final do dia, poucas pessoas interagiram do nosso grupo aqui da integração, não sei se vocês tiveram também alguns compromissos, tá? Não tem problema, amanhã a gente fica à disposição novamente, tá? Mas foram poucos mesmo, não passou de 5 pessoas, tá? Do nosso grupo total. Então, o tomador é muito importante, tá? Então, nesse caso aqui, vamos considerar que seja o remetente. Só que veja que eu não estou colocando aqui dados, né, do cliente, nem no remetente, nem no destinatário, tá? O que faz com que essa cotação não esteja completa, caso eu aprove. Eu preciso deixar essa cotação completa, mas como o nosso objetivo aqui simplesmente é saber qual o valor que eu vou cobrar, eu continuo aqui na calculadora agora para saber sobre a cubagem, tá? A cubagem em metros cúbicos, tá? Ela é necessária por alguns motivos. Primeiro eu vou lançar aqui as informações que eu passei para vocês que vocês possam entender essa ferramenta e aí a gente já fala sobre a situação. Imagina que um cliente venha fazer uma cotação conosco e ele diga assim, ó, eu coloquei as medidas para vocês já escrita, né? 0,30, 0,30 por 0,40. Mas vamos imaginar que um cliente ele não fale, é 0,30, 0,40, ou seja, ele não está dando exatamente a informação que você vai colocar nesses quadrinhos, mas você vai precisar compreender a linguagem dele, que às vezes e na maioria das vezes ele não domina, né, a logística e a gente tem a obrigação de dominar, então ele vai dizer assim, tem uma medida tem 1 por 20 por 20, tá? Se ele falou 1 por 20 por 20, eu colocaria assim, ó, 1 por 20 por 20, com o 0 no 20, tá? E o 1 na frente do 0, porque ele está falando que tem 1 metro, tá? É como se fosse 100 por 20 por 20 por 20. Vocês entenderam? Tá? Porque aqui no nosso sistema ele está em metros, por isso que a gente coloca a vírgula, quando a pessoa fala 20 centímetros, a gente coloca 0,20, né? E 1 metro é 1, tá bom? Então, no nosso exemplo aqui, foram 0,30 por 30 por 40, um volume, tá? Pronto, ó.
Só esse volume, ele tem uma densidade que significa que o peso cubado dele é quase 11 quilos. O sistema vai arredondar para 11 quilos, tá? Se a gente disse se a gente informou que na balança, né, eu coloquei lá o produto na balança e informou que tem 2 quilos, né, ou seja, os 2 volumes, eu coloquei os 2 volumes, vamos supor que seja 2 sacos de 1 quilo de arroz, um exemplo, tá? Os 2 sacos na balança deu 2 quilos, mas as suas medidas deram 10 quilos, 11 quilos só de um volume, tá? Por isso que é importante a metragem. A gente vai falar um pouquinho mais da metragem já mais para frente, tá? E aí o outro volume 20 por 32 por 40, um volume, tá? Então agora a gente tem uma totalidade de 18,48, ou seja, 18 quilos, tá? Então agora a gente não tem mais 2 quilos aqui, ó. A gente informou que tinha 2 quilos na balança, né? Colocou na balança 2 quilos. Só que agora o sistema está trazendo quase 20 quilos, está trazendo 18 quilos, tá? E o nosso sistema vai calcular por esses 18 quilos aí. A gente tem a tabela, a nossa negociação, perdão, B2C, que vai até 5 quilos e depois o quilo adicional. Então, o sistema vai trazer para a gente aqui as tabelas B2C, o SEDEX e o Mob Pro, tá? Não vamos falar de tabelas agora, que o objetivo aqui é a cotação, tá? Mas a gente tem que dominar as nossas tabelas aqui no sistema, tá? Então, vamos lá. Essas medidas essas medidas aqui que a gente colocou para fazer a cotação, essas medidas são medidas possíveis de ser transportado pelos correios? Vamos lá, 0,20, 0,30, 0,40, 0,30, 0,30, 0,40. Olha, vocês, no nosso primeiro treinamento, eu coloquei para vocês que é necessário que vocês façam uma pesquisa do que o correio leva, do que o correio não leva, as características dos embarques dos correios, porque como a gente trabalha com os correios, é fundamental que vocês dominem isso. Eu estou aqui para ajudar, para ensinar, eu já falei algumas vezes, reitero, posso ajudar outras vezes, mas o principal interessado tem que ser vocês. Você tem que chegar e dominar isso aí, você tem que fazer as pesquisas, vai na internet, busca as informações. Eu tenho lá no manual também essa informação. Mas, gente, o mais interessado, né, nós dois somos interessados, a Postal aqui e você aí, né? Mas eu não posso forçar você a ter o conhecimento você tem que buscar, tá? Então, olhando aqui na tela, a gente tem a informação que isso é possível pelo peso, que é 2 quilos, né? E pelas medidas. É possível mandar isso via SEDEX. Também é possível mandar via PAC, tá? Só que a gente não liberou aqui ainda a tabela PAC, porque como a PAC ela é uma tabela assim muito baixa, a nossa margem é pequena, que eu prefiro fazer uma cotação usando outra plataforma que depois eu vou falar para vocês, tá? Então vamos lá. Se a gente for usar o SEDEX, tá? O sistema vai calcular aqui a informação, vamos lá, diversos, coloca um, do valor do SEDEX, 224,70. Esse é o valor que dá no balcão dos Correios, tá? Então, se você quiser chegar aqui e fazer isso aqui, ó, colocar 10% de desconto, tá? A gente vai oferecer esse frete, vai, a R$ 200 se a gente quiser, arredondando aqui, para o nosso cliente, tá? Nesse modelo de negócio, tá, a gente tem um custo pela metade. O nosso custo vai ser, depois a gente vai falar de custo. Aqui a gente só está colocando o princípio da cotação no sistema. O nosso objetivo aqui hoje é cotação no sistema, tá? Mas o nosso custo vai ser menos da metade desse valor. Então, por isso que você pode dar 10%, a gente vai ficar mais barato que o próprio correio, tá? Se o cliente quiser que a gente vá coletar, tá? A gente pode fazer o cálculo da coleta e adicionar aqui um acréscimo do valor da coleta, ou ainda, né, você está vendo aqui que deu 22,47, você pode falar assim, eu te cobro 224, o valor que o correio vai cobrar, exatamente, e eu faço a coleta para você. Você fala assim, eu te cobro o valor do correio com a coleta, te mando a etiqueta, pá, você cola aí, meu motorista vai aí e coleta, ou seja, eu tenho R$ 22 para coletar ainda, vou gastar uns 10, 15 para fazer essa coleta. Tá? Então, gente, esse é o conceito da cotação, tá? Agora, se porventura isso não fosse cabível de ser enviado via SEDEX, tá? Eu poderia usar a nossa tabela B2C ONI, tá? Por que eu usaria a ONI?
A ONI significa que é um único envio, né, a gente já sabe, vocês, né, já deve ter estudado o nosso manual, já conversamos sobre isso, temos um treinamento sobre isso também, tá. O B2C ONI é para aquele que é um único envio. Eu vou falar com o cliente, eu vou perguntar: "Senhor, o senhor tem mais alguns envios?". "Olha, eu tenho, mas hoje eu tenho só esse", então é ONI, não vamos discutir, não vamos nem não precisa ficar pensando muito. "Ah, tá". "Ah, eu tenho sim, tenho mais uns 5 aqui". Ah, tá bom. Se eu fizer a cotação para o senhor numa tabela bacana, tá? O senhor manda todos de uma vez só ou o senhor vai mandar picado? Ou de repente eu estou barato num e outra transportadora está barato em outro. Aí como que o senhor vai, né? Então por quê? Porque se você passar uma tabela, por exemplo, Pro, B2C Pro, vamos lá, B2C One, vai ficar 106, tá? Melhor que o correio, tá? E a B2C Pro 78, muito, 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 muito melhor. Só que qual que é a diferença do Sedex para B2C One para B2C Pro? Vamos lá, Sedex nos dá a margem de segurança e a garantia do resultado, ou seja, do lucro, tá? A gente tem lá no mínimo, no mínimo 50% de lucro. Agora, nas tabelas que nós trabalhamos, que são agressivas, que são para o mercado, tá? A gente precisa ter uma consolidação de carga. Ela por si só, o que eu chamo um para um, eu disse que ela pode, eu não estou dizendo que ela vai dar prejuízo, mas ela pode dar prejuízo dependendo da região. Por exemplo, Curitiba, para a gente, não vai dar prejuízo porque a gente tem volume de cargas para lá. A gente tem nas capitais, mas vamos supor que aqui fosse Rio Branco, no Acre, um exemplo, Porto Velho, uma cidade, ou mesmo que capital, mas em locais mais difíceis, né? Ou interior do interior do interior, tá? A Damantina em São Paulo, por exemplo, acho que não lembro se é a Damantina em São Paulo, deu uma falhada agora aqui, mas eu acho que é. Então são cidades do interior, então a gente precisa, quando passar esse valor, tá? Antes de passar esse valor, dá uma entendida nesse processo. Então, bom, beleza, eu não vou passar a Pro porque o cliente me disse que é um único envio. Vou passar então a ONI caso ele não queira ou caso não seja possível enviar pelo Sedex. O valor deu 106. Agora, Curitiba, eu tenho como atender? Né? Eu já sei que o valor dos correios tá assim, tá aquele outro, e a gente tem as margens aqui para analisar, tá? Então, eu posso querer colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou falar assim, eu quero ganhar R$ 50 limpo nessa, tá? Fazer assim, ó, quero ganhar R$ 50 limpo. Esse 50 é seu, tá? Você tem uma margem aqui, você tem um percentual que você vai ganhar também, mas o 50 é seu. Você colocou aqui o 50, 50 é seu, tá? Porque você colocou aqui. Aí você vai fazer o seguinte, você vai salvar a cotação, tá? Ó, o prazo aqui, gente, não está saindo, tá dando uma atualização no lead time, tá? Esse é o prazo de entrega. Semana que vem vai estar zerado, até sexta vai estar zerado. Se você colocar o nome do cliente, aqui o e-mail, o telefone e clicar aqui, a hora que você salvar, já vai direto essa cotação para ele. Já fica salvo, tá? Mas vamos lá, vamos salvar, tá? Salvei a cotação. No momento que eu salvo a cotação, tá? Eu tenho a opção, caso o cliente queira, tá? De vir aqui, eu selecionar ela e clicar aqui no carrinho, tá? E gerar coleta a partir daqui. E como eu disse, vocês não têm que se preocupar com essa operação, principalmente agora no começo, que vocês estão começando, tá? Você simplesmente clicando aqui no carrinho, vai gerar uma ordem de coleta. Essa ordem de coleta, o documento da coleta, deixa eu pegar um aqui, para vocês verem. Eu não vou abrir a ordem de coleta, gente, agora, porque eu vou colocar isso no YouTube, e aí vai ter gente que vai acessar que não é franquia, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. A hora que a gente gerar a coleta, depois eu faço um vídeo e coloco para vocês, só para vocês assistirem, tá? É, a hora que a gente gera a coleta, o nosso saque, o nosso operacional vai receber essa informação e a gente vai fazer a operação para você. Não é nosso objetivo aqui ficar fazendo as operações, porque o meu objetivo é só gerar negócios para vocês atuarem e eu ficar com 8% dos odds. Esse é meu objetivo, mas não tem jeito. No começo, para a gente não ter problemas com o cliente, e acima de tudo, tá o nome da nossa empresa, da Postal BR, né, acima de tudo, a gente tem que preservar o nome e não é fácil, vocês sabem que não é fácil, né? O trabalho não é fácil, a gente lida com pessoas, a gente pode e vai errar, mas acima de tudo está o nosso nome. Então a gente precisa antever os problemas e mesmo que esses problemas, né, aconteçam,
com todo o esforço que a gente possa vir a ter e ainda assim aconteçam, tá, a gente tem que melhorar para que eles não voltem a acontecer e assumir as responsabilidades. Ligar para o cliente, falar: "Olha, vai atrasar, não espera atrasar para comentar, vai atrasar, se antecipa". É isso que faz falta para uma transportadora, é isso que faz falta para qualquer negócio, é a ligação direta com o cliente e a sinceridade. Falar: "Olha, eu errei". O cliente vai pisar em você. Ixi, vocês não imaginam quanto eu já ouvi, mas eu prefiro ouvir e falar: "Eu sei, erramos, mas assim, eu tô aqui para corrigir e para resolver, então vamos lá". Se tiver que colocar um carro dedicado, a Postal vai assumir essa responsabilidade, ela assume, e é a matriz que assume, sou eu que assumo com vocês, porque eu não quero o nome e você também não quer o nome da Postal, né, em reclamações. Então a gente trabalha muito para isso. A origem a origem do nosso trabalho está aqui na cotação. Da cotação vai para a coleta, que nós vamos falar já já. Só que eu quis colocar para vocês aqui, de uma forma bem rápida e simples, a cotação no sistema, ok? Mas entenda que, nesse exemplo, eu só tenho dados de CEP, de origem, CEP de destino, né, as cidades e da mercadoria. Eu não tenho aqui lançado a nota fiscal, eu não tenho as informações do cliente que está solicitando a cotação e muito menos do cliente cadastrado, tá? Como eu disse, esse vídeo é um vídeo que vai ficar exposto na internet, a gente não vai colocar aqui os dados do cliente, mas se você clicar aqui no maisinho, tá? E você colocar o CNPJ da empresa, tá? E vir aqui em consultar, vai trazer todos os dados e você pode também alterar, incluir aqui. E aí, no momento que você faz isso, você traz as informações já registradas para a coleta, que é obrigatório. Se você tem a nota fiscal do cliente, tá? Você pode vir aqui, a gente tem o nosso leitor, né? Nosso leitorzinho aqui, e a gente tem a nota, cadê a nota? Não tem a nota aqui. Aí você vai pegar e vai bipar, né? Bipou, vai sair a informação total que tiver na nota fiscal sai aqui, o remetente, destinatário, inclusive as medidas, sai tudo aqui. Se as informações estiverem certas na nota, vai sair tudo aqui, tá? Se não tiver, você pode também corrigi-las, tá? Mas por regra vai sair pelo menos o remetente, destinatário e os produtos sai certinho, tá? Gente, tudo isso, tá, é uma base necessária para que vocês possam andar sozinhos, tá. Não quero, ficar o tempo todo tendo que, ensiná-los, coisas que já foi repetida, né. Estou à disposição para a gente falar sempre que necessário para dar orientação, claro que sim, tá. Mas é perda de tempo se vocês não entenderem o conceito. Então assim, agora, se vocês não entenderam, coloca esse vídeo uma, 2, 3. É fácil para quem já trabalha, né? Mas às vezes você está com outra atividade, você não vem do segmento, você vai ficar confuso. Então, assim, é mais fácil a gente não atropelar, né? Não seguir para, por exemplo, a parte de coleta, até que você domine exatamente a parte de cotação. Então eu quero que você me retorne falando: "Rogério, estou dominando cotação, vamos para a coleta". Ou, "Rogério, eu vi, assisti e não entendi. Eu quero mais uma explicação personalizada. Eu quero que você me ligue e a gente combine, uma apresentação e etc e tal, personalizada". Estamos aí para isso. Agora, se a gente pular isso, for para coleta, eu gostaria, como eu disse, né, vou ficar responsável sempre por vocês, mas eu gostaria, né, que vocês realmente dominassem para que quando a gente for para coleta a gente não volte mais ao assunto de cotação, tá? Mas é claro que no começo a gente vai repetir até que vocês dominem. Tá bom, gente? Um grande abraço e até mais.